Cara, eu fiz uma animação do Goku se transformando em Super Saiyajin. E eu fiz tudo usando somente um celular Android. Parece loucura, né? Então se você duvida, fica nesse vídeo, porque eu gravei todo o processo de criação e dividi em 5 passos muito simples. Então se você se acha incapaz de fazer uma animação assim ou tem alguma dificuldade, assista esse vídeo até o final, pois se você fizer o passo a passo que eu vou te mostrar aqui, você vai conseguir fazer uma cena estilo anime só com o seu celular e destravar ainda mais dicas, conceitos, técnicas de animação. Bora comigo! O vídeo de hoje não é só para os fãs de Dragon Ball, é para você que tá buscando evoluir na animação mesmo só tendo um celular. Independente de qual é a sua meta, seu sonho, se é criar um anime ou criar um canal no YouTube, tem muita gente que tá travado nos traços, diz que não sabe desenhar pelo celular, não entende alguns processos e não sabe princípios para poder fazer animação estilo anime. Na verdade, tem muita gente que tá até desistindo de fazer canais de animação, porque é difícil de fazer e ainda o vídeo não viraliza, e eu sei a frustração que isso dá. Por isso que eu criei esse tutorial completo e dividi ele em 5 passos, e com eles você vai aprender todos os processos, assim você vai destravar sua animação e fazer as cenas da sua cabeça, da sua imaginação, até criar o seu próprio anime. Em tese vai ficar bem fácil crescer o seu canal no YouTube, já que você vai aumentar a qualidade dos seus vídeos. Mas olha, toma muito cuidado, cuidado mesmo, porque nesse vídeo tem um aviso novo no final, e quem não ver vai estar perdendo uma oportunidade nova para destravar sua animação. É uma novidade exclusiva só do nosso canal que a gente criou. Então se você, assim como eu, quer seguir sua jornada na animação, não saia e nem pule o vídeo para não estar perdendo, beleza? Se você teleportou aqui pela primeira vez, eu me chamo Rasurado e a missão desse canal é destravar uma nova geração de animadores. A gente faz animação pelo celular e o aplicativo é o FipaClip, esse que eu vou estar deixando o link aqui na descrição para você baixar. O vídeo de hoje é uma homenagem a esses comentários que deram a ideia, mas sem enrolação, bora para esse tutorial insano. Pessoal, eu já entrei aqui no projeto e como vocês podem ver tem um Goku desenhado aqui, tá? Eu preciso lembrar vocês que o vídeo de hoje é a parte 2, porque na parte 1 eu comecei o Goku desde o zero, desde o esboço até a line art. Então quem não assistiu esse vídeo, vou estar deixando aqui o link na descrição para ir nesse tutorial e também no final do vídeo, tá? Mas agora bora continuar essa animação e a primeira etapa do vídeo de hoje podemos chamar de dividir sombras. Se tem uma coisa que pode estragar completamente a sua animação é a falta de equilíbrio no sombreamento. Se você erra nisso, a sua animação fica estranha. Tem gente que até anima bem no FipaClip, mas na hora de pintar ela estraga tudo. Então eu vou estar mostrando para vocês aqui uma nova técnica de sombreamento que eu nunca mostrei aqui no canal antes e pode ajudar você a equilibrar as sombras, ok? Para poder estar aplicando aqui essa técnica, o ideal é você ter baixado no seu celular a imagem do personagem que você quer pintar. No nosso caso é o Goku, eu já baixei. Você clica nesses pontinhos aqui no canto, onde vai abrir um menu de opções, e você clica em adicionar imagem. E lá você seleciona a imagem que você baixou e coloca no canto da tela. Depois, com essa caneta aqui, você clica nesse quadradinho aqui que abre a opção de cores e pega essa pinça pequenininha aqui, porque ela serve para estar selecionando a cor da imagem que você baixou. Aqui é importante você pegar a parte escura da cor, a parte onde ela tem sombra, ok? Aí você começa a demarcar o sombreamento, entendeu? Onde você quer que fique as sombras da roupa ali do personagem, as dobras da roupa. O nosso primeiro quadro ficou assim, ó, todo demarcado aqui o sombreamento. Aí você vai nos próximos quadros e continua fazendo essa demarcação. Uma dica que eu sempre dou aqui no canal é que você melhore a sua percepção de luz e sombra. Pode perceber que eu tô fazendo sempre no mesmo lugar, eu tento não modificar muito. E não esqueça que a sombra é sempre oposta à luz, por isso que eu tô fazendo a sombra sempre do lado esquerdo aqui do personagem, porque a luz está do lado direito. Aí você repete esse processo com todas as cores do seu personagem, sempre selecionando a parte da sombra ali, mais escurinha. E eu comecei a fazer o bracelete dele aqui, o sombreamento sempre visando o lado esquerdo aqui do personagem para ficar equilibrado. E depois que você pega o jeito, fica muito fácil, tá? Eu continuei fazendo sombreamento no cabelo, na pele e em todas as cores do personagem. E eu não sei se você percebeu a vantagem de você importar uma imagem já baixada, porque ela já tem uma paleta de cores validada. Tá tudo equilibrado ali, é só você pegar as cores e usar, entendeu? Dá uma olhadinha aí como que ficou o nosso Goku, tá? O seu personagem tem que ficar mais ou menos assim depois que você dividir todas as sombras dele, ok? Agora na etapa 2 a gente vai fazer a pintura com sombreamento. E cara, não adianta nada você fazer o passo 1, dividir todas as sombras certinhos e errar na hora da pintura. Em outras palavras, você cagaria em cima de todo o seu projeto. Por isso eu vou te mostrar aqui a forma que eu usei e recomendo você pintar os seus personagens. Com o balde ativado, você vai pegar a pinça de novo
e com ela você vai selecionar a cor escura do seu personagem para poder estar pintando toda a marcação que você fez de sombreamento. Aí você vai para os próximos frames e continua repetindo esse processo, tá bom? Só toma cuidado para não pintar as partes erradas da marcação. Se acaso a tinta vazar para o lugar errado, lembre-se de fechar as lacunas com alguma caneta e depois voltar a pintar, que resolve. Depois que você terminar de pintar essas partes em todos os quadros do seu projeto, você vai voltar na imagem ali do seu personagem e com a pinça agora você vai selecionar a cor clara da imagem e vai começar a pintar essa tonalidade de luz que faz contraste com a sombra ali em todos os quadros também. Cara, e assim, você que tá assistindo aí, talvez você seja como eu, que tem uma certa preguicite na hora de pintar todo o projeto, mas você precisa saber que essa técnica de usar uma cor de cada vez otimiza muito o seu tempo na hora de animar. Então se você fosse usar outra forma, talvez demoraria muito mais e daria mais trabalho também, ok? Aí você vai selecionando as outras cores e começa a repetir essa coloração, essa pintura aí. Pode perceber que eu comecei pelo sombreamento primeiro, depois eu peguei a cor clara e fiz isso com todas as cores, até terminar esse personagem. Olha galera, como que ficou o nosso Goku aqui finalizado. Sinceramente eu gostei muito, olha que pintura formosa. Pode ver os detalhes no rosto, no cabelo aqui, entre luz e sombra. E o que você achou, cara? Você tá gostando também? Se sim, eu gostaria de pedir uma contribuição sua. Deixa o likezão aí, cara, é rapidinho, é só clicar. E agora a gente tem esse botão aqui, valeu demais, entendeu? Você pode fazer uma doaçãozinha aí de R$2 até 500 pra ajudar o canal. Se eu fosse você, doava 500, hein? Ia ajudar muito. Depois de terminar a pintura, eu voltei para o primeiro quadro, peguei a ferramenta laço aqui e circulei esse personagem pra tirar ele, que a gente não vai usar mais. Pessoal, eu acabei percebendo aqui no meio dos quadros que tinha um frame impact que eu fiz de esboço, só que ele tava meio zoadinho, né? E também tinha uns outros quadros em branco aqui que eu não colori direito, que eu percebi que eu tinha que apagar eles. Então eu cliquei nos pontinhos, vim em visualizador de quadros, onde apresenta todos os quadros do projeto. Aí eu selecionei os quadros que eu não ia usar e cliquei nessa lixeirinha aqui pra excluir eles. Dá uma olhadinha como tá ficando fluido já a nossa animação. Cara, agora presta muita atenção nessa etapa, porque se você errar aqui, pode causar um problemão na sua animação. Muita gente acaba ficando com a animação batida e sem graça ao errar nessa etapa. E eu imagino que depois de todo o esforço que você teve pra colorir essa animação, você não vai querer errar nisso. E pra resolver esse problema, eu criei essa etapa chamada cenário dinâmico, onde eu vou mostrar como fazer um efeito em cima do cenário, pra fazer sua animação ficar mais leve de entender e as cores mais equilibradas. Vem comigo. Você começa criando mais uma camada e vai adicionar uma imagem assim como você fez com o personagem Goku. Aí você tenta enquadrar o melhor possível a imagem na tela. Depois você copia o cenário em todos os frames e também coloca essa camada abaixo do personagem para não tampar ele. E eu achei que tava maneiro esse personagem até eu perceber isso. Corri para pegar a cor branca e usando o balde de tinta eu comecei a resolver as partes que ficaram transparentes, como olhos e dentes. Agora sim ele tá ficando maneiro. Só pra você saber, tem vídeo aqui no canal onde eu ensino a como criar um cenário do zero, onde você não precisa baixar e importar imagem. O que me deixou encucado é que uma vez um cara comentou que é errado baixar cenário, que é errado você importar uma imagem que você tem que criar do zero, da sua cabeça mesmo. Mas e você? Você mesmo que tá me assistindo agora, você acha certo isso, baixar imagem, ou você acha errado? Deixa aí sua opinião nos comentários que eu vou adorar saber, tá bom? Agora você vai criar mais uma camada e vai colocar ela entre o personagem e o cenário. Oculte a camada do personagem por enquanto, porque chegou a hora de eu mostrar aquele efeito que muita gente não sabe, muita gente não faz. É um efeito bem simples na verdade, mas que pode deixar a sua animação mais leve de entender e equilibrar as cores também. Seleciona essa caneta aqui e muda a cor dela para preto, deixa a opacidade bem alta e a ponta bem grande também e dá uma passada na tela assim. Agora pega a borracha, aumenta bastante ela também e aumenta principalmente o desfoque dela. Então você começa a apagar metade desse traço preto até ele ficar meio transparente em cima, desse jeito aqui, ó. Com a ferramenta laço, você vai circular ele e aumentar bastante ele, cara, mas esticar e aumentar mesmo. E quanto mais você aumentar, mais vai ficar suave e equilibrado. Depois você muda para a cor branca, faz um traço na tela, também apaga com a borracha e repete o processo, tá bom? Só que agora do outro lado da tela. Se o efeito ficar muito forte e pesado, você só regula a opacidade da camada que já resolve. Agora pode ativar o seu personagem e dar uma olhadinha como ficou. Se você comparar com as outras imagens sem o efeito, você logo percebe a diferença. Então você clica em copiar, vai no próximo quadro e aperta em colar, porque assim você vai colando esse efeito em todos os quadros, beleza? Meu parceiro, já passamos da metade desse tutorial e eu quero lembrar você que no final desse vídeo tem um aviso mega exclusivo. Então continua com a gente, não sai do vídeo, porque se você perder esse aviso, você pode estar perdendo uma chance de evoluir mais rápido e resolver os seus problemas na animação. Agora deixa eu te perguntar, você sabe fazer o efeito de energia na animação? É que assim, fazer animação de poder e energia pelo celular exige muitas técnicas diferentes e únicas.
dicas. E dependendo do jeito que você fazer, pode acabar confundindo quem assiste. Eu já vi muita animação, principalmente estilo anime, e na hora que o personagem começava a usar poder, eu já não entendia mais nada da cena. Então entenda que isso pode acontecer com você, e é porque você está errando nesse processo que eu vou te mostrar agora. O nome dessa etapa eu vou chamar de Áurea do Ki. Já agradeço a esses comentários que pediram essa dica, pois eu tenho certeza que vai ajudar muitos animadores, porque basicamente eu mostro como fazer a energia saindo do personagem de uma forma mais bonita e muito semelhante à animação profissional. Você começa criando uma nova camada, também aumenta bastante a ponta do lápis e ativa a régua. E com ela você começa a fazer os traços saindo do personagem, saindo do meio do Goku ali, tá bom? É como se fosse a primeira explosão de energia de Ki do Goku. E com a borracha bem embaçada, você começa a passar nesses mesmos traços. Assim, é bom usar a régua para você atingir bem o meio deles, tá bom? E não acabar apagando eles por completo também. Perceba que o resultado já fica bem mais convincente. Aí eu passei para o próximo quadro, colhei esse mesmo efeito que a gente acabou de fazer, só que com o laço eu estiquei e aumentei ele, e a vantagem do laço é você poder reeditar o mesmo desenho para criar outros frames. Olha como tá ficando o nosso frame impact de energia. A essa altura o projeto tá tão pesado que eu sei que tem alguns celulares que estão quase explodindo de tantas camadas, mas mesmo assim você vai criar mais uma camada e deixar acima do personagem, aí você diminui a ponta da caneta e começa a desenhar a Áurea do Ki, a famosa energia que sai do personagem, desse jeito aqui ó. Uma super dica que eu dou para quem tá querendo economizar tempo no processo é usar a ferramenta laço para circular, copiar e reutilizar esse mesmo desenho na animação. Aí eu fui para os próximos quadros e continuei redesenhando esse Ki, essa energia saindo dele. E essa parte é muito legal de fazer, é muito fácil, é só você fazer as pontas das energias em zigue-zague, assim subindo em volta do personagem. Agora eu vou te explicar o porquê que a gente copia essa energia e cria duas delas assim. Vai no balde e usando a tinta branca, você vai começar a colorir esses espaços que você fez entre as linhas brancas. Olha só, primeiro a energia explode no personagem e depois fica em volta a áurea dele. Lembrando que eu fiz um looping de uns 5 desenhos. Só pra você saber, a gente acabou de finalizar a parte fácil dessa animação. Se você deixar ela assim, ela vai ficar um cocô, porque vai causar uma confusão na hora de assistir. Agora que eu vou te mostrar como aplicar uma transparência e uma leveza, que vai deixar sua animação com um tom mais profissional. Você vai na camada da áurea e abaixa a opacidade dela, porque só isso já vai dar um efeito de leveza e uma transparência pra ela. Aí de novo, você vai na bendita borracha, dá pra ver que ela é bastante útil na animação, né? Deixa ela bem embaçada e começa a passar ela nessa áurea, entendeu? Bem no interior da imagem ali. Lembra de fazer em todos os frames e também não exagera muito para não acabar apagando a imagem, tá bom? Agora na camada de cima aqui, você vai pintar uma bolinha branca na tela e embaçar ela com a borracha, o mesmo efeito que a gente usou no cenário, entendeu? Aí você arrasta ele, coloca bem no personagem ali no meio e apaga os cantos e as bordas para ficar só na meiuca ali, ó. Essa técnica é muito boa para poder fazer efeito de fumaça e de luz também. Lembre de usar o laço e copiar esse efeito para reutilizar ele nos outros frames. Depois eu repeti esse processo na hora que o personagem se transforma em Super Saiyajin, desenhando a energia. Só que dessa vez eu usei a cor amarela, né? Mas sério, não tem diferença, é só você seguir o mesmo processo que vai ficar da hora, tá bom? E se você já gostou desse efeito, saiba que ele é apenas um de vários efeitos que podem ajudar na sua animação. Mas se você quer melhorar mais rápido e ter acesso a mais conceitos que eu ensino, mais princípios da animação e dicas insanas que podem te ajudar muito, saiba que eu criei um grupo no Telegram. Lá a gente posta tutoriais exclusivos, dicas e até alguns bônus. Então se você sentiu interesse, clique no link aqui abaixo do vídeo, que é grátis, tá bom? Tô te esperando por lá. Pessoal, a gente chegou no último passo e ele literalmente pode salvar as pessoas que consideram suas animações feias e chatas. Se você não aplica esse passo ou faz ele de maneira errada, sua cena pode ficar muito sem graça, seu anime não fica marcante, e é por isso que muitos canais de animação, talvez o seu, não tá crescendo no YouTube. Mas, graças a muitos pedidos dos inscritos aqui do canal, no nosso último passo eu trouxe uma técnica de frame impact de energia. Pois bem, existem vários tipos de frame impact, mas o de hoje a gente vai usar detalhes simples que podem fazer as suas animações de poder criar mais vida na energia, ou seja, vai ficar muito insana, o que vai manter as pessoas imersas no seu anime, na sua cena de animação. Você vai na última camada de cima e com a régua ativada você começa a fazer uns traços de energia no seu personagem, saindo do meio do corpo dele ali, ó. Aí você cria mais uns quadros para fazer o frame impact. No primeiro quadro eu criei uns riscos no canto da tela e pintei eles de preto. Depois você demarca em zigue-zague de energia a posição do personagem no meio e tenta deixar assim, ó, a silhueta dele em preto marcado no meio.
meio. Aí no segundo quadro você vai fazer de novo a silhueta do mesmo jeito, só que dessa vez você vai inverter as cores. Você vai pintar o lado de fora de preto e o meio de amarelo. E depois faz uns risquinhos de detalhe de energia. Agora já no terceiro quadro a gente vai fazer uns riscos diferentes, meio oval assim, esticado pra cima. Vai pintar o lado de fora de preto e o meio de amarelo e fazer uns detalhezinhos de explosão. Aí eu criei um último quadro e nele eu finalizei o nosso Frame Impact, tá? Fazendo o meio claro e os cantos escuros, desse jeito aqui, ó. Se você entrar aqui no menu e vir em visualizador de quadros, você já vai perceber todos os quadros do projeto e os 4 quadros de Frame Impact aqui no meio. Cara, aqui eu quero que você preste muita atenção, porque a gente vai usar uma técnica de loopings para poder regular o timing da cena, ou seja, o tempo da animação. Você seleciona os quadros de looping do seu personagem, copia eles e cola várias vezes. Entenda que assim você está aumentando o looping e criando timings e pausas na sua animação. Tinha mais alguns loopings que eu precisava fazer, então eu copiei eles e fui colando do mesmo jeito. No final também aqui eu copiei ele e colei. Como eu sou um youtuber que valoriza de verdade os meus inscritos, eu quero aproveitar para dar um looping de abraço na minha família de animadores. Maluco, hoje a gente tem muitos salves e você pode estar aí no meio. Então um grande salve para todos vocês que comentaram, parabéns pelo interesse em animar. Se você puder, compartilhe esse vídeo com algum amigo ou amiga que possa gostar. Assim a gente vai crescer a nossa família. Agora bora continuar esse processo de animação. Meu amigo, só por você ter chegado até aqui no vídeo você já está de parabéns, pois poucos ficam até o final, geralmente a turma não aguenta e sai antes. Então eu quero te presentear por você ter chegado até o final do vídeo. O pessoal que sai antes nunca vai saber desse presente. Eu vou te entregar mais um passo bônus muito importante. E essa etapa eu vou chamar de detalhe de energia. E cara, sinceramente com ela você vai conseguir elevar lá na lua a qualidade da sua animação. Então pega a visão que eu já vou te mostrar. Eu comecei desenhando aqui de amarelo os arcos de energias do personagem. E a cada quadro que passava eu ia fazendo ele meio que subindo em movimento. Depois eu selecionei uma cor amarelo mais clara e fui pintando esses arcos em todos os frames. E com a nossa queridinha borracha eu fui fazendo os acabamentos dessa energia, suavizando os contornos delas e deixando assim um aspecto bem mais legal e profissional. Opa, já finalizamos o nosso projeto e como eu disse antes, eu mostrei tudo, todo o processo, desde dividir sombras até os efeitos finais como Frame Impact. E cara, eu tenho certeza que se você seguir todo o passo a passo certinho, aplicar as etapas que eu te mostrei, você vai conseguir não só fazer essa cena, mas qualquer cena épica de poder, principalmente do tipo de transformação, né? Você vai destravar muitas técnicas e conceitos que vai deixar o seu anime e a sua animação em níveis absurdos, quase profissionais. Só que antes de eu mostrar o resultado dessa animação, eu quero contar pra vocês aquele aviso muito importante que eu disse no começo do vídeo. E quem não ver esse aviso vai estar perdendo uma oportunidade épica do nosso canal. Basicamente, como o nosso canal tá crescendo muito, eu não vou conseguir responder todos os comentários, nem dar a devida atenção para os inscritos do canal. E isso pode acabar travando muito a sua evolução na animação, já que você não vai conseguir tirar todas as dúvidas, né? Mas pra resolver isso, eu queria uma oportunidade de você evoluir mais rápido as suas animações com a minha própria ajuda pessoal e a ajuda do nosso canal. Eu criei um clube de membros, um clube onde você vai ganhar os meus bônus exclusivos, desde GIFs e patentes próprias do canal, até acesso a vídeos e lives exclusivas, animando e conversando com você, tirando as dúvidas e ajudando você a resolver seus problemas na animação. Então se você gostou e precisa disso, clica logo num botão escrito Seja Membro abaixo do vídeo. Recomendo você assistir o vidinho que eu coloquei lá que eu te mostro como você faz pra fazer parte desse time, tá? Agora chegou um momento tão aguardado, pessoal. Depois de várias horas animando e criando essa cena, a gente vai ver o Goku se transformando em Super Saiyajin. Então vamos lá, em 3, 2, 1, já! Cara, eu sou uma pessoa que não gosta de se elogiar muito, entendeu? Porque eu confundo isso com egoísmo e orgulho. Mas sinceramente, eu achei que essa animação tá muito legal. Mas eu quero saber qual é a sua opinião. Você acha que se aproximou ao nível profissional? O que você achou, entendeu? Deixa aí nos comentários que eu vou ler todos. Cara, e se você valoriza a animação assim e chegou até aqui no vídeo, eu te convido a se inscrever no canal e fazer parte do nosso time. E se esse vídeo te fez lembrar de algum amigo animador ou alguém, eu te convido a compartilhar para ajudar mais pessoas a destravar a animação estilo anime. E também ajudar a nossa comunidade a crescer cada vez mais. Ah, e não esquece de clicar no nosso botão Seja Membro, porque você está convidado a fazer parte do nosso time, tá bom? E nesse canto da tela eu vou estar deixando a parte 1 do vídeo, onde eu ensino como criar esse personagem do zero. Aqui eu vou estar deixando outro vídeo massa, onde eu mostro como fazer o Kamehameha estilo Stickman. Então dá uma olhadinha aí, forte abração!